Vamos abrir em 1 Reis 17, 8. Vamos ler? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela perguntou: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não te tenho cozido, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele, para mim, um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a este filho, até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisso conheça agora que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias era um profeta na época que Deus estava tratando com o povo, mas cuidando dele. Deus estava tratando com o seu povo. E Elias, por um tempo, ele ficou à beira do riacho, onde os corvos, as aves, vinham alimentá-lo. Mas depois Deus disse: Olha, Elias, vá até a casa da mulher, daquela viúva que eu ordenei. Na palavra em cima, a palavra de Deus diz assim: Deus deu ordem às aves, aos corvos, para que trouxesse alimento. Deus ordena todas as coisas em favor do teu povo. E aqui, a mulher, Deus ordenou àquela viúva
para que cuidasse do profeta. Por aquele tempo, 3 anos e meio, não choveu naquele lugar. E nós vemos que a mulher, no momento em que Elias chegou, ela mesmo já deu a sentença da sua vida. Elias chegou, ela estava colhendo uns cavacos, e ele diz: traga-me água. Também traga-me algo de comer, um pedaço de bolo, um bocado de pão na tua mão. E ela responde a ele: tão certo como vive o Senhor, não tenho nada a não ser um bocado de farinha e um bocado de azeite. Eu e meu filho vou cozer, fazer um bolo, comê-lo-emos e morreremos. Ela decretou com a sua boca o que iria a maldição para a própria casa. Mas Elias disse a ela: não temas. Quantas vezes nós mesmos determinamos, mas aquela mulher reconheceu ser Elias. A mulher reconheceu ser Elias, o profeta. E ela, o que ela fez? Ela ouviu e ele disse: não temas, porque primeiro você faz um pequeno bolo para mim, e da tua panela não faltará farinha, e nem da tua botija não faltará azeite, até que chova. Até que chova. O que você tem determinado para a tua vida? Os dias são maus. E muitas vezes nós não compreendemos a maneira de Deus. Deus vem ao nosso encontro. Você precisa crer e saber que muitas vezes nós não temos força para ir, mas Ele envia o profeta. Ele envia aquele teu servo para estar conosco em nossa casa, para nos ajudar, para nos dar direção, para nos cuidar de nós naquele momento. E lá estava o profeta, mas ela reconheceu a voz do profeta e ela fez segundo o profeta havia falado. Ela foi lá, fez um pequeno bolo e trouxe para ele. Fé por obediência. Ela obedeceu. É tão difícil nesse momento em que não há mais nada em nossa casa, em que não temos recurso nenhum, em que não sabemos mais a atitude que tomamos. E muitas vezes com a nossa própria boca nós decretamos a morte. Ela estava ali num desespero porque não havia mais comida para se comprar, não havia supermercado para vender, não havia mais nada o que fazer. Havia um grande número de mortes. E ela foi comendo com seu filho o restante que ela tinha. Mas quando o profeta chegou em sua casa, ela soube reconhecer a voz do profeta. E você sabe reconhecer? Você sabe obedecer? Porque como que Deus fala? Deus fala pelo seu pastor, pelo seu profeta. Deus fala por ele. E você obedece, você ouve. Muitas pessoas deixam de encontrar solução e ter a vitória porque querem fazer da própria cabeça, querem fazer segundo o mundo que acontecia, segundo o que acontecia naqueles momentos, ela decretou a morte, mas o profeta veio e anunciou ela a vida. Não temas. Naquele momento ela nem sabia que ele iria ficar ali, mas ele ficou, porque Deus ordenou que ficasse naquele lugar para sustentar, para cuidar da viúva e do órfão. A Bíblia diz que a verdadeira religião, é um versículo bíblico, é amparar órfãos e viúvas. Porque a fé sem obras é morta.
Se você tem fé, mas não tem obras, não tem compaixão, não tem amor, então você não está no corpo. É morta. E Elias chegou profetizando e declarando sobre a palavra de Elias, diz a Bíblia que nós lemos. Durante aqueles anos não faltou farinha até que chovesse e o azeite. Até que chovesse. Assim como o profeta disse, Deus honra a palavra do profeta. Crê nos seus profetas e prosperareis, diz o Senhor. A palavra do profeta, a oração do profeta, ela faz uma grande diferença. Muito grande diferença. Por quê? Porque Deus fala pela boca dos teus profetas. Deus enviou o profeta para levar aquela casa à vida. Deus enviou o profeta para que aquela casa, o menino e a viúva não morressem. Mas nós percebemos como que as pessoas são, como que a humanidade, ela tem uma tendência a desacreditar com grande facilidade. Por isso que Deus diz, guarda os testemunhos, guarda os momentos que Deus agiu na tua vida. E o profeta ficou na sua casa e ela ficou cuidando do profeta. E todos os dias a farinha se multiplicava na panela e o azeite se multiplicava na botija. Mas passado alguns anos, ela estava lá lavando a roupa do profeta, cozinhando para o profeta, fazendo o bolo para o profeta, estava lá cuidando de todas as coisas. Ela começou a desacreditar. Ela já começou a achar que ela era que estava fazendo todas as coisas. A igreja muitas vezes não compreende que a unção está naquele que Deus escolhe. É no líder que está a unção. Mas a mulher começou a achar que ela já estava fazendo muita coisa. E que o profeta talvez até fosse pesado ali. Então ela, passado algum tempo, ele veio, o filho adoeceu e morreu. Ela havia profetizado sobre a morte. Mas algo aconteceu que ela começou a inverter os valores. Nós não podemos inverter os valores. Há uma grande unção de salvação, de cura, do poder manifestando. Essa unção está no ministério, está naquele que Deus chamou. Está no pastor que Deus levantou. E ela começou, então, quando o filho morreu, ela passou a ser aquela mulher que mudou. Ele já não veio mais trazer a prosperidade, a bênção. E ela já começa a dizer assim, então, acusar. Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Então ela já não via mais o profeta na casa dela como abençoador, como aquele que estava trazendo vida. Os anos passaram, o profeta dormia, comia, ficou íntimo dela, morando junto, íntimo. Então ela não reconheceu mais a unção que Deus havia colocado nele. A unção que a panela e da botija estava nele e não nela. Ele apenas estava ali para que ela não morresse. Para que ela não morresse. E ela inverteu. Viesse para matares o meu filho. Ela já foi acusando e dizendo que ele veio na casa dela para matar o filho. Como a humanidade é. Mas na verdade havia iniquidade nela. Porque desde o momento que você não reconhece o servo de Deus,
A partir do momento que você já não vê nele aquele homem que tem a boca de Deus para falar com você. Na palavra de Deus, na Bíblia diz que nós somos mensageiros, portadores das bênçãos do Senhor para o povo, para aquele que Deus designa. Então, a partir daquele momento, ela cresceu, a humildade sumiu, e o profeta disse: dá-me teu filho. E ele levou o filho lá no quarto, em cima, onde ele dormia. Deitou sobre o menino 3 vezes e rogou a Deus para que a alma do menino viesse novamente sobre ele. E ele tornou a ter vida. E quando ele entregou para a mãe disse assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora. Quer dizer que antes ela já não estava mais reconhecendo ele ser o profeta. A bênção da vida na casa dela estava no profeta. Agora, nisso conheço agora, porque antes ela já não conhecia mais, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. É verdade. A importância de você reconhecer o servo de Deus, de saber que Deus, através dele, é que determina a nossa vida. A nossa vida é determinada por o servo, por aquele que ele unge, escolhe e coloca. A unção está em todas as igrejas. A unção que está sobre aquele que Deus escolhe, ela vai para todas as igrejas. Nós vemos que nas igrejas há um crescimento explosivo. Me lembro que uma vez o apóstolo Jorge Tadeu, estando aqui, ele nos contou algo que Deus havia revelado. Ele foi numa das igrejas, a igreja dele crescia, multiplicava, cura, maravilhas, avivamento. E ele foi numa igreja na qual ele chegou, não havia unção. Ele chegou, não havia poder. Ele falou: como? Se em todas as igrejas há unção, há poder, por que, Senhor, nessa igreja não? O que acontece nessa igreja? Deus mostrou a ele que, na verdade, aquela igreja não o reconhecia como apóstolo. A igreja não honrava aquele apóstolo. E foi aí que ele pôde perceber que verdadeiramente a unção, ela vem sobre aquele que Deus constitui no ministério. A unção do ministério, ela é diferente do profeta, do pastor. É diferente daquele que é apenas um discípulo. Muitos amados irmãos passam dificuldade, mas não se abrem, porque não conhecem o poder e a autoridade que Deus constitui ao servo, ao seu pastor. Não se abrem, lutam e não conseguem prevalecer, porque querem dar sempre uma aparência. Somos perfeitos. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, tudo bem. Não, está tudo ótimo. E nós vemos que não está bem. E nós vemos que o inimigo está assolando e não se abre. A importância de nós percebermos que Deus vem até nós por um servo dele. Deus vem até nós através de um servo dele. É muito importante você reconhecer, quando você ora, quando você busca, Deus está contigo. E muitas vezes, nas nossas necessidades, nós temos fé, mas é Deus que vem. Jesus passando, ele ia ao encontro de muitos
Ele ia curar a muitos. E nós vemos também passagens que aquela mulher do fluxo de sangue saiu e foi ao encontro dele. Então, quando nós estamos em tribulação, como que estava aquela mulher e o filho? Ela disse, comeremos e morreremos. Ela afirmou. Ela não havia mais esperança, não havia mais solução, não havia mais recurso, a não ser a morte. Mas Deus disse, Elias, vai na casa daquela mulher. Tem uma mulher lá em Sarepta. E demora-te lá. Demora-te, vai. Eu ordenei a mulher. Deus ordena a bênção sobre nós. Deus, Ele vem ao nosso encontro nos momentos mais atribulados, mais dificuldade. Quanto mais dificuldade, você precisa saber que Deus é contigo. Deus é contigo. Eu vou dar um testemunho da minha vida. Quando começamos a obra lá em Miguelópolis, quando eu estava, meus filhos eram pequenos, não tinha ninguém, eu não tinha um pastor que falasse, olha, ele vai orar por mim, não. Alguém que desse um recurso naquele momento. Então eu estava em casa, passando muito mal. E prostrada, não conseguia levantar, nem para pegar o telefone que estava perto, para ligar. E eu estava sozinha. E passando mal, eu senti uma forte opressão, parecia que eu ia morrer, que eu ia desfalecer. E eu orando sozinha, não conseguia. Passado um tempo, passado uma meia hora ou mais, eu melhorei. Eu respirei, nossa, foi embora, sumiu, melhorei. E o telefone toca. Quando o telefone tocou, uma irmã pegou o telefone, aliás, eu peguei o telefone, uma irmã ligando, dizendo, pastora, está tudo bem aí com a senhora? Eu disse, por quê? Não, eu queria saber se está tudo bem. Tá, agora tá. Agora eu melhorei. E ela disse, não, eu estava assistindo televisão e fazendo crochê. Deus falou comigo, levanta e vai orar. Eu disse, eram umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Eu desliguei, fui para o meu quarto e fui orar. E eu disse, Senhor, para quem eu devo orar? E Deus me mostrou a pastora. Eu falei, realmente, eu estava debaixo de uma forte opressão e passando mal e parecia que eu ia até desfalecer. E eu orei, senti uma paz tremenda. Deus levanta pessoas para vir em nosso socorro. Aqui Deus levantou o profeta. Vai lá e demora-te lá. E no final, interessante que a mulher fala, nisto agora eu reconheço que tu és homem de Deus. Mas e antes? Cuidado, igreja, para que você não se acostume com a bênção que vem na tua casa todos os dias. Cuidado que você não venha a perecer, deixando de adorar, de glorificar e de reconhecer a graça de Deus sobre ti, sobre a tua casa, sobre teus filhos. Aquela família, que eles dois estavam à morte. E o profeta entrou na casa deles. E levou vida. Levou abundância. Levou fartura. Que eles não pereceram. Mas, com o passar do tempo, a convivência deixou de ver nele o homem de Deus, a mulher de Deus. Verdade? Ore a Deus, para que você não deixe desapercebido quando Ele te visita.
quando Ele fala contigo. Quando Ele nos visita, é tão precioso não deixar aquela graça ir embora sem que você reconheça que Ele esteve contigo. Deus fala através do seu profeta. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus e reconhecer quando Deus fala contigo. Quando Ele está tendo provisão na tua casa. Quando Ele está detendo a enfermidade e a morte. Nós precisamos perceber o grande amor de Deus na fé que temos. Não te deixarei, nem te desampararei. Aquela cidade, é estranho aquela viúva reconhecer ele como profeta, porque havia outros deuses ali onde ela morava. Havia um povo pagão, um povo que não adorava realmente a Deus. E ela viu nele ser um homem. Ela trouxe, por quê? Ela ouviu. Imagine só você tendo um pouco de farinha, o último bolo de comer. Deus havia tocado no coração dela. E Deus havia tocado no coração do profeta para ficar ali até que chovesse. E ele levou vida naquela família. O que você tem profetizado sobre a tua vida? Qual é a sentença que você já deu? Talvez o filho morreu pela sentença de morte que ela deu no começo. E por não mais acreditar na unção de Deus que havia estado no profeta. E reconhecer. Por isso, é muito importante, nessa noite, o que você tem para ofertar a Deus? Ela tinha um pequeno bolo. Um punhado de farinha. Ela fez um bolo e ofertou. E a vida entrou na casa dela. E a bênção entrou. Nós estamos vivendo dias maus, em que nós percebemos que o país está sendo balançado. Grande dificuldade virá. E muitas pessoas estão passando, mas nós somos povo de Deus. Não te esqueças disso. Deus ordena que não falte nada na tua casa. Deus ordena que você não perca o teu emprego. Deus ordena que você seja sustentado todo o tempo da crise. Não é assim? Não te esqueças, meu amado, que Deus é conosco e que Deus é a nossa provisão. Ele provê as nossas necessidades. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele abre caminho onde não há caminho. E todo mal que está ao redor, imagine só quantas vidas, eu me esqueço agora o número de vidas, mas eu já até li, que morreram naquela época, porque não havia comida. Mas para aquele que reconhece a Deus, aquele que ama a Deus, jamais lhe falta. Bem nenhum lhe faltará. Deus, Ele prepara para nós uma morada, a sombra. Nós temos uma morada de descanso. Ele refrigera a nossa alma por amor dEle, por amor do teu nome. Ele nos ampara. Ele impede que a maldição entre na nossa casa. Que praga alguma que afete a humanidade possa nos visitar. Esse é o nosso Deus. Deus forte, em quem nós podemos confiar. Deus poderoso, que nos dá vitória, que nos ajuda a vencer.
Um Deus que nos visita e que envia alguém na nossa casa para nos abençoar. Você já chegou em alguma casa em que a pessoa disse: olha, glória a Deus que você chegou na minha casa? Em que as pessoas ficam muito agradecidas. Quando um servo de Deus entra numa casa, toda a força de demônios malignos e forças ocultas malignas que estão sobre aquela casa batem retirada. Porque aonde o ungido de Deus entra, o diabo não pode ficar. Quão formosos são os pés daquele que anunciam. Busque o Senhor, revista-se da graça, para que você possa abençoar, ser um abençoador de lares, de famílias. Que você possa visitar e deixar ali, sobre aquela casa, a paz, a vitória, a conquista, a bênção do Senhor. É para isso que Deus levanta uma igreja. Para fazer a diferença no mundo. Para abençoar o mundo. É para isso que você foi chamado. E você tem algo para oferecer a Deus agora de louvor? Se você tem, fique de pé e ofereça o teu louvor a Deus. Para que Ele possa te entregar. Ele possa trazer sobre ti. Quebrar as forças da tempestade. Oh, Senhor Deus, nós te adoramos. Nós te glorificamos. Você tem um louvor? Não tem. Seus lábios estão mudos. O nosso louvor sai dos nossos lábios. Oh, erga a tua voz, eis-me aqui, Senhor. Eu quero te reconhecer quando tu me visitas. Quando o Senhor manda alguém para abençoar o meu lar. Quando o Senhor me leva a abençoar. Corabaxere cantarabalás. Cori balaxere coralás. Ori balás. Cerebele core cantarabalás. Ora balaxe core cantarabalás. Levanta teu povo, ó Deus, com espírito de oração, de adoração a ti. Ora balaxe core cantarabalás. Diga ao Senhor: Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. A farinha é a palavra de Deus. E o azeite é a unção do Espírito. Nós precisamos da palavra e da unção para nos alimentar, para nos manter de pé vivos no tempo da tribulação. Nós precisamos da farinha, dessa palavra. É o alimento, o pão da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem não come da minha carne e bebe do meu sangue não tem parte comigo. Tomar a ceia é algo tão importante, porque ele diz: aquele que não come e não toma, não tem parte comigo. É algo que nós precisamos valorizar, reverenciar. Corabaxere cantarabalás. Oh Espírito Santo, o teu sangue nos lavou, o teu sangue nos redimiu. Oribalaxe core cantarabalás. Orabalacere core cantarabalás.